Existem guerras que duram alguns dias, outras se estendem por anos, mas algumas nunca realmente terminam. Em 1982, Argentina e Reino Unido travaram um conflito que durou apenas 74 dias. À primeira vista parecia apenas uma disputa por algumas ilhas frias e isoladas no Atlântico Sul. Mas décadas depois, as consequências daquela guerra continuam presentes na política, na diplomacia e até na rivalidade entre os dois países. Durante esse conflito, mais de 900 pessoas perderam a vida, navios foram afundados, aviões desapareceram no oceano e milhares de jovens soldados enfrentaram um dos ambientes mais hostis do planeta. Mas a verdadeira história não começou em 1982. Para entender como uma pequena ilha conseguiu mudar a história de duas nações para sempre, precisamos voltar muito antes do primeiro disparo. No extremo sul do Oceano Atlântico existe um arquipélago formado por duas grandes ilhas e centenas de pequenas ilhotas. O clima é rigoroso durante quase todo o ano. Ventos fortes, temperaturas baixas e poucas árvores fazem daquele lugar um dos ambientes mais isolados do planeta. Mas a importância dessas ilhas não está apenas na sua localização. A história que transformou esse arquipélago em um dos territórios mais disputados do mundo começou muito antes da Guerra de 1982. Ao longo do século XVIII, diferentes potências europeias passaram a disputar o arquipélago. Em 1764, a França fundou o assentamento de Port-Louis, na Ilha Oriental. Foi justamente a presença francesa que deu origem ao nome Malvinas. Os colonizadores vinham do porto de Saint-Malo e chamavam o arquipélago de Illes Malouines. 2 anos depois, em 1766, o Reino Unido fundou Port Egmont, na Ilha Ocidental. Os britânicos já utilizavam o nome Falkland Islands, derivado de Falkland Sound, estreito batizado em 1690 pelo navegador inglês John Strong. Em 1767, a França transferiu oficialmente sua colônia para a Espanha. Os espanhóis passaram a chamar o arquipélago de Islas Malvinas, adaptando o nome francês. A partir daí, espanhóis e britânicos passaram a manter assentamentos nas ilhas, cada um administrando uma parte do arquipélago. Em 1770, tropas espanholas expulsaram os britânicos de Port Egmont. A crise quase provocou uma guerra entre os dois países, mas um acordo permitiu que os britânicos retornassem no ano seguinte. Poucos anos depois, em 1774, o Reino Unido retirou sua guarnição das ilhas por dificuldades financeiras. Antes de partir, porém, deixou uma placa afirmando que não renunciava à sua reivindicação de soberania. Com a saída britânica, a Espanha permaneceu como a única potência com presença permanente nas ilhas até o início do século XIX. Quando a Argentina conquistou sua independência da Espanha, em 1816, o novo governo declarou que também herdava os territórios que antes pertenciam à coroa espanhola, incluindo as Malvinas. Em 1829, Buenos Aires criou uma administração política e militar nas ilhas e nomeou um governador local. Para o governo argentino, aquilo representava apenas a continuidade da administração espanhola. Para o Reino Unido, porém, a retirada de 1774 nunca significou abrir mão da soberania. As duas interpretações voltariam a entrar em choque poucos anos depois. Em 1833, tudo mudou. O Reino Unido enviou uma embarcação militar, retomou o controle das ilhas e expulsou as autoridades argentinas que estavam ali. A partir daquele momento, o arquipélago passou a ser administrado pelos britânicos, situação que permanece até hoje. Nascia ali uma disputa diplomática que atravessaria gerações. A Argentina jamais reconheceu a administração britânica sobre as ilhas e passou a reivindicar oficialmente sua devolução. O Reino Unido, por outro lado, reforçou sua presença no arquipélago e manteve o controle do território. Durante décadas, a discussão permaneceu restrita à diplomacia. Discursos eram feitos nas Nações Unidas, negociações aconteciam entre os dois governos, mas nenhuma solução definitiva era alcançada. Enquanto isso, a vida nas ilhas seguia normalmente, como se a guerra ainda estivesse muito distante. A disputa pelas ilhas. No início da década de 1980 a situação mudou completamente.
A Argentina atravessava uma das maiores crises de sua história recente, a inflação disparava, a economia estava em colapso e a população protestava cada vez mais contra a ditadura militar que governava o país. O general Leopoldo Galtieri via sua popularidade despencar e precisava encontrar uma forma de recuperar o apoio da população. Foi então que uma antiga reivindicação voltou ao centro das atenções, as Ilhas Malvinas. Do outro lado do Atlântico o cenário também era delicado. A primeira-ministra britânica Margaret Thatcher enfrentava dificuldades políticas e índices de aprovação cada vez menores. Poucos imaginavam que um arquipélago localizado a mais de 12 mil quilômetros de Londres mudaria completamente o rumo do seu governo. Em poucos meses, decisões tomadas por líderes dos dois países transformariam uma disputa diplomática de quase 150 anos em um conflito armado que chamaria a atenção do mundo inteiro. O primeiro disparo. Na madrugada de 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaram nas Ilhas Malvinas. A operação foi rápida. A pequena guarnição britânica que defendia o arquipélago era muito inferior em número e poucas horas depois se rendeu. Pela primeira vez em quase 150 anos, a Argentina retomava o controle das ilhas que sempre considerou parte de seu território. Em Buenos Aires, milhares de pessoas saíram às ruas para comemorar. A ditadura transformou a operação em um símbolo de orgulho nacional e, por um breve momento, parecia que o governo havia recuperado o apoio popular. Mas havia um detalhe que o governo argentino subestimou. Acreditava-se que o Reino Unido dificilmente enviaria uma força militar para recuperar um arquipélago localizado a quase 13 mil quilômetros de distância. A logística era extremamente complexa, os custos seriam enormes e muitos imaginavam que Londres preferiria negociar. Só que essa aposta estava completamente errada. Em poucos dias, Margaret Thatcher anunciou que as ilhas seriam retomadas, custasse o que custasse. A decisão surpreendeu o mundo e deu início a uma das maiores operações navais realizadas pelo Reino Unido desde a Segunda Guerra Mundial. Porta-aviões, destroyers, fragatas, submarinos nucleares e dezenas de embarcações cruzaram o Atlântico rumo ao sul. Milhares de soldados britânicos embarcaram sem saber exatamente o que encontrariam pela frente. Enquanto isso, a Argentina reforçava suas posições nas ilhas enviando tropas, armamentos e suprimentos para se preparar para um confronto que, até poucos dias antes, muitos acreditavam que jamais aconteceria. A disputa diplomática finalmente havia se transformado em guerra. O Atlântico em chamas. No dia 1º de maio, menos de um mês após a invasão, começaram os primeiros ataques britânicos. Bombardeios aéreos atingiram posições argentinas nas ilhas, enquanto navios de guerra se aproximavam cada vez mais da costa. A guerra, que até então parecia uma disputa distante entre governos, passava a cobrar um preço humano. Jovens soldados dos dois lados enfrentavam frio intenso, ventos constantes e um terreno difícil, onde cada avanço exigia um enorme esforço físico. 2 dias depois, o conflito mudou de escala. Um submarino nuclear britânico localizou o cruzador argentino, Ara General Belgrano, navegando fora da zona de exclusão estabelecida pelos britânicos. Após receber autorização para atacar, o submarino disparou 3 torpedos, 2 atingiram o navio. Em poucos minutos o general Belgrano começou a afundar nas águas geladas do Atlântico Sul. Das mais de 1000 pessoas a bordo, 323 morreram. Foi a maior perda de vidas em todo o conflito e um dos episódios mais controversos da guerra. A resposta argentina não demorou. Apenas alguns dias depois, aviões da Força Aérea Argentina localizaram o destroyer britânico HMS Sheffield. Utilizando um míssil francês Exocet, conseguiram atingir a embarcação. O impacto provocou um incêndio de grandes proporções que a tripulação não conseguiu controlar. Dias depois, o navio afundou. Foi um choque para o Reino Unido. Até então, poucos imaginavam que a Argentina possuía capacidade para causar danos tão significativos a uma das maiores potências militares do mundo. A partir daquele momento, a guerra entrou em sua fase mais intensa. Aviões argentinos voavam a poucos metros da superfície do mar para escapar dos radares britânicos antes de lançar seus ataques. Do outro lado, submarinos, navios e caças britânicos tentavam impedir qualquer aproximação. Cada missão representava um enorme risco. Muitos pilotos decolavam sabendo que talvez nunca voltassem. Enquanto isso, nas ilhas,
Milhares de soldados aguardavam o confronto terrestre que parecia cada vez mais inevitável. A batalha final. Nas semanas seguintes, tropas britânicas desembarcaram nas Malvinas e iniciaram o avanço pelo arquipélago. O terreno dificultava qualquer movimentação. O frio constante, a chuva, o vento e a falta de abrigo transformavam cada quilômetro em um desafio. Em meio à paisagem desolada, soldados dos dois lados enfrentavam não apenas o inimigo, mas também um dos ambientes mais hostis do planeta. Diversas batalhas foram travadas por pequenas elevações que, apesar de parecerem insignificantes, eram fundamentais para o controle da capital das ilhas. Com o passar dos dias, a vantagem britânica começou a se tornar evidente. A superioridade naval e logística permitiu o envio contínuo de tropas, equipamentos e suprimentos, enquanto as forças argentinas enfrentavam cada vez mais dificuldades para receber reforços. Muitos soldados eram jovens recrutas que nunca haviam participado de um combate real. Além do frio intenso e da escassez de recursos, precisavam enfrentar um inimigo experiente que avançava lentamente em direção ao principal objetivo, a cidade de Port Stanley, conhecida pelos argentinos como Puerto Argentino. No dia 14 de junho de 1982, pouco mais de 2 meses após o início da guerra, o comandante argentino nas ilhas assinou a rendição. Os combates chegavam ao fim. Em apenas 74 dias, cerca de 650 argentinos e 255 britânicos haviam perdido a vida, além de 3 civis moradores das ilhas. O Reino Unido retomava o controle do arquipélago, enquanto a Argentina encerrava um dos capítulos mais traumáticos de sua história recente. O fim da guerra? Mas ao contrário do que muitos imaginam, o fim dos combates não encerrou a história. Na Argentina, a derrota acelerou a queda da ditadura militar, que perderia o poder no ano seguinte. No Reino Unido, o resultado fortaleceu o governo de Margaret Thatcher, que recuperou popularidade e conquistou uma vitória expressiva nas eleições de 1983. A mesma guerra produziu consequências completamente diferentes para cada país. Desde então, as Ilhas Malvinas permanecem sob administração britânica. A Argentina continua reivindicando oficialmente a soberania do arquipélago, enquanto o Reino Unido afirma que respeita o desejo da população local, que em sua maioria se identifica como britânica. Apesar das negociações diplomáticas continuarem acontecendo ao longo das décadas, nenhum acordo definitivo foi alcançado. O conflito deixou de ser militar, mas nunca deixou de existir. 40 anos se passaram. Uma nova geração nasceu na Argentina, outra no Reino Unido, e milhões de pessoas que acompanham essa rivalidade jamais viveram a Guerra de 1982. Mesmo assim, ela continua presente na memória coletiva dos dois países. Basta uma declaração política, uma discussão sobre as ilhas ou um confronto entre as duas seleções para que aquele antigo conflito volte a ser lembrado. O último disparo foi feito há décadas, mas suas consequências continuam atravessando gerações. Talvez esse seja o aspecto mais curioso de toda essa história. A guerra durou apenas 74 dias, mas a disputa pelas ilhas começou muito antes de 1982 e permanece sem solução até hoje. O que parecia ser apenas um pequeno arquipélago perdido no Atlântico Sul acabou influenciando governos, derrubando uma ditadura, fortalecendo uma primeira-ministra e marcando para sempre a relação entre duas nações. Algumas guerras terminam quando o último tiro é disparado. Outras continuam existindo muito tempo depois, não nos campos de batalha, mas na política, na memória e na identidade de um povo. A Guerra das Malvinas terminou em junho de 1982, mas a história que ela deixou para trás ainda está longe de chegar ao fim.